Olá, meus amigos, quero hoje falar sobre corrupção. Corrupção que voltou, juntamente com a criminalidade, voltou a atormentar a vida da população brasileira. Lembra daquela afirmação do Geraldo Alckmin de que Lula queria voltar à cena do crime? Pois é, voltou e com a sua volta não demorou para o Brasil entrar novamente naquela marcha desgraçada de destruição do país. Falando em destruição e falando em corrupção, no último ano, o Brasil perdeu 10 posições no ranking que classifica os países quanto à corrupção, ocupando a 104ª posição do levantamento feito pela Transparência Internacional. Aliás, a petezada já está aí caindo de pau em cima do Transparência porque dizem que é uma informação falsa. Mas, nesse ranking, Dinamarca está em primeiro lugar, como o país menos corrupto, e em último lugar estão Somália e Venezuela. Venezuela, de Nicolás Maduro, parceiro, sócio do Lula e do PT, é o país mais corrupto do mundo. Vejam, nós já estamos presenciando acomodações políticas em ministérios, voltou o loteamento das estatais a partidos políticos, aqueles famosos empresários envolvidos em corrupção voltaram a ter espaço dentro do governo Lula e aí por diante. O mais revoltante de tudo isso é saber que Lula era para estar preso, enjaulado, até 2030, não fosse a descarada chicana que o levou de volta à cena do crime. Está lá no Palácio Planalto fazendo um monte de bobagens. A situação é difícil, mas nós não vamos desistir. A história mostra que o bem sempre venceu o mal e nós vamos vencer. Pressione seu deputado a votar, por exemplo, o fim do foro privilegiado. Pressione o seu senador da República para que o Senado abra um dos processos de impeachment que tramitam contra ministros do STF. Aliás, sobre foro privilegiado, sobre o fim do foro privilegiado, eu vi algumas críticas aí na imprensa dizendo agora os deputados bolsonaristas, oposicionistas ao governo Lula, estão pedindo o fim do foro, porque estão sendo ameaçados pelo STF. Quero dizer para esses jornalistas, eu vi, na verdade, um jornalista criticando, um jornalista muito próximo à esquerda, deve ser daqueles jornalistas que ganham para fazer promoção disfarçado de jornalista, mas eu, desde 2019, tenho pressionado para que o fim do foro privilegiado seja votado o quanto antes na Câmara Federal. O Senado votou em 2017 e essa matéria está parada desde então na Câmara dos Deputados. Eu fui pesquisar a árvore do processo legislativo, acerca da PEC 333 de 2017, e tenho aqui, eu fiz 5 pedidos de inclusão de pauta da PEC 333/17 no plenário da Câmara. A primeira em fevereiro de 19, a segunda em março de 2020, a terceira em março de 21, a quarta em novembro de 21 e a última em junho de 23. Então, isso é público. Vamos lá, PEC 333 de 2017 e vejam se houve cobrança de alguns parlamentares. Eu vi ali, a deputada Adriana Ventura cobrou, eu cobrei 5 vezes, o deputado Diego Garcia cobrou, o deputado José Medeiros cobrou, e tantos parlamentares cobraram que essa desgraça chamada de foro privilegiado, onde empodera o STF, essa proposta precisa ser urgentemente votada e aprovada na Câmara Federal. Nós sabemos, os parlamentares da esquerda não querem continuar com o foro privilegiado, mas a população de bem tem cobrado e nós vamos fazer com que essa proposta seja finalmente votada e aprovada na Câmara Federal. Vamos ficar atentos a essas questões, contem comigo aqui em Brasília, um abraço e vamos em frente.